ligada a nossa câmera. Vamos começar o nosso estudo de hoje, mas antes nós vamos começar com uma oração. Eu gostaria de convidar aqui a Gabriela, que tá nos visitando aqui hoje. Você poderia, Gabriela, fazer a oração aqui com a gente? Teu microfone está desligado, Gabriela. Ah, agora sim. Agora sim. Vamos iniciar então em oração. Tá certo. Grandioso Deus, maravilhoso Pai onipotente, que no mais alto dos céus habita. Grandioso é o Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, por estar conosco, iniciando o seu santo sábado. E assim, meu Deus, iniciando bem, abrindo nossas mentes para o estudo e falar de Ti e saber mais de Ti. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa nos conceder da Sua santa sabedoria. São as bênçãos, meu Pai, que eu te peço, não porque haja algum mérito em nós, mas somente nos méritos de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Boa noite mais uma vez e feliz sábado. Bom, Boa noite. Nosso estudo já está terminando, né? Nós já estamos na quinta parte desse estudo. Nós estudamos sobre o romanismo e os movimentos ecumênicos. No início desse estudo, a gente abordou sobre como surgiu o romanismo, né? E nós partimos o nosso estudo lá de Daniel, quando ele teve aquele sonho, quando Nabucodonosor teve o sonho da estátua, e Daniel também teve um sonho dos 4 animais que surgiram do mar, e nós nos concentramos no último e terrível animal, que representava o reino de Roma, nas suas duas fases, fase imperial e fase papal. E todas essas explicações que nós passamos sobre o romanismo, você vai encontrar nos vídeos que a gente postou lá no YouTube. Você pode estar assistindo vídeo 1, vídeo 2 do romanismo, né? Vídeo 3, que também já está postado lá. E você pode estar assistindo essa sequência que falamos sobre o romanismo. É muito bom que você possa estar assistindo, porque lá nós abordamos a história junto com a Bíblia, né? Que o método de estudo é método historicista. Então, a gente consegue comprovar tudo que a Bíblia vem mostrando dentro da história, né? E apresentando que os profetas viram tudo isso acontecer muito antes de estar relatado na história, e depois veio a história comprovando que os profetas já falavam, né? E nós vamos acompanhando esses estudos proféticos também dentro da história. Então, nos nossos estudos anteriores, você pode estar entendendo melhor como foi o desenvolvimento do romanismo e foi a sua queda, e agora nós estamos já na parte dos movimentos ecumênicos, onde ela vem começando aquela cabeça que foi ferida de morte vai se curando, né? E a gente está vendo aqui agora com esses movimentos ecumênicos, nós abordamos um pouquinho sobre esses movimentos ecumênicos, como foi que se deu, né? E como esse movimento ecumênico encabeçado pela Igreja Católica vem tentando ressurgir de novo, né? Buscando aquele poder que ela tinha de novo, e ela vem se movimentando, né, com estratégia, né? E vem agariando toda assim a atenção. E esse movimento ecumênico que nós estudamos, ele vem composto não só de uma religião, mas de uma aglomeração de religiões, né? Nós vimos que lá no Espírito Profecia fala que o espiritismo, né, o protestantismo e o catolicismo estariam unidos neste movimento. Haveria uma tríplice aliança desses movimentos religiosos. Eles se fundiriam em uma nova religião, entendeu? Se unificariam. Estaria aí formado uma tríplice aliança e um conglomerado de religiões envolvidas nesse evento. E nós vimos também, na semana passada, que nós já estamos presenciando a movimentação desse desenvolvimento, desse plano que já vem sendo dito tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, que já vem sendo previsto dentro da Bíblia e do Espírito de Profecia. Esse ano mesmo, a gente teve a oportunidade de ver, lá no Vaticano, inúmeros representantes do protestantismo, né? Líderes representantes da alta cúpula do protestantismo de várias religiões, tanto conservadoras como pentecostais, etc., lá, indo dar apoio, mostrando apoio às ideias, né, do Vaticano, na pessoa do Papa Francisco, né?
dando apoio às questões ecológicas que ele vem encabeçando, essas questões ecológicas que ele vem encabeçando. Ele tem feito esse movimento em prol da terra, ele chama a terra de nosso lar, né? Mãe Terra, né? E ele tem encabeçado esse movimento climático, né? Tanto que ele criou a Laudato Si. Na Laudato Si, eu vi falando claramente que ele faz várias propostas, e uma delas é o Domingo do Clima, né? O Domingo do Clima com o objetivo de, tipo assim, de um lockdown na semana, né? Tipo de um lockdown semanal, para poder melhorar o ambiente climático do nosso planeta Terra. E lá foram vários líderes protestantes dar apoio e mostrar que estariam, assim, engajados, né, com a Igreja Romana nesse propósito. E o interessante é que a gente vê que lá no Espírito de Profecia diz que o protestantismo é que daria a mão ao romanismo. E o protestantismo também daria a mão ao espiritismo. É o protestantismo que vai estar fazendo essa junção entre essas religiões, né? Vai estar dando essa força necessária que para que ela possa ressurgir, esse movimento ecumênico religioso possa ressurgir com força, né? E também nós vimos que o Papa Francisco ele não só está se movimentando com as religiões para formar esse comunismo, também como vem movimentando também, né, a população. O Espírito de Profecia fala que para que leis possam ser voltadas em favor do domingo, haverá um movimento, né, um apelo popular para que possa pressionar o legislativo para que possa formar leis, para que possa apoiar essa ideia do Vaticano. Portanto, a gente tem visto, isso tudo nós estudamos também semana passada, né? E aqui nessa página, nós estamos vendo aqui que a gente ainda está falando sobre esses movimentos ecumênicos, né, que vem surgindo, e como nós estamos no Espírito de Profecia, tanto na Bíblia, fala que eles terão um pensamento só, uma única, uma única, uma única visão. Eles têm um único objetivo e se unirão nesse propósito. Nós já estamos vendo movimentos ecumênicos nessa área, né, religioso, nesse movimento religioso. Nós também já vemos, de forma secular, né, movimentos nessa área de também desse único pensamento, desse único objetivo. A ONU mesmo propôs uma agenda chamada Agenda 2030. E eles trouxeram algumas propostas. E o objetivo deles é que, até 2030, essas propostas se tornem reais no planeta. E, com isso, eles têm conclamado todas as nações para que venham a pensar e unificar-se nesse único pensamento, entendeu? Mudar as diretrizes, leis, se possíveis, dos seus governos e países para que possa adequar-se dentro dessa Agenda 2030. Alguns países têm assinado favoráveis, poucos, quase poucos, ou nenhum, assim, bem pouquinhos, ainda não têm se apoiado isso. Mas a gente percebe que é só uma questão de tempo. Mas antes que a gente continue dialogando mais para frente, falando mais sobre esse assunto, eu gostaria de passar a voz. Se você quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, você tem um sinalzinho aí da mãozinha, você pode colocar a mãozinha, pode fazer a pergunta, ou então complementar e nos ajudar aqui também o assunto que nós estamos comentando aqui agora, que nós estamos dentro do assunto do movimento ecumênico, tá? E o que a gente já pode estar vendo dentro do nosso tempo de hoje, que a gente já está assistindo coisas, movimentos voltados para isso, né? Não é uma coisa que vai ser para o futuro, só para o futuro. Nós já estamos assistindo esses movimentos atuando dessa forma. Nós já estamos vendo movimentos nesse sentido. E aí você pode também poder estar opinando aqui também do nosso grupo. Enquanto ainda não aparece alguém mostrando a mãozinha, eu vou passar para o nosso irmão Joel para poder estar comentando alguma coisa. Bom, hoje nós temos forte mobilização em prol do ecumenismo. Essa palavra, em alguns momentos, é mal interpretada pela
até por nós adventistas, né? É preciso entender o seguinte: o ecumenismo é bom ou ruim? O ecumenismo é uma iniciativa muito boa. E o Evangelho de Cristo, quando foi dado como responsabilidade para a igreja primitiva, a base daquele evangelho era de um evangelho ecumênico. Na verdade, a nossa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, ou as três mensagens angélicas, ela é uma mensagem ecumênica. O grande problema é que Satanás, ele, para tudo que Deus cria, ele faz um contratipo. De forma que o termo ecumenismo hoje, ele é visto de forma negativa, é visto como algo que não é tão bem visto ou aceito por nós, mas na verdade o que acontece é o seguinte: o ecumenismo que se defende aí fora é do tipo que você abarca no contexto da união de igrejas, de diferenças, enfim, aquilo que é comum, e os pontos de discordância, você simplesmente se cala diante deles, é, tendo como objetivo aquilo que já é pontos em comum. Ou seja, se eu creio no domingo e você crê no domingo como dia do Senhor, está tudo certo. Se você crê na imortalidade da alma e eu, fazendo parte de uma outra religião diferente da sua, creio na imortalidade da alma, grosso modo, por esses dois pontos, já podemos entender que vivemos uma realidade ecumênica. Agora, os outros pontos não importam. Se a tua igreja, por exemplo, ela adota o princípio da quebra do primeiro e segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, por exemplo. Se a tua igreja pratica a adoração de imagens e a minha não, esse ponto não é relevante porque nós já concordamos na questão do domingo e da imortalidade da alma. Então, assim, os pontos que temos controvérsias, que chocam doutrinariamente falando, a gente não vai discutir sobre isso, porque já temos algumas coisas em comum e isso basta. Então, o ecumenismo que está popularizado aí e que vem sendo pregado, vem sendo defendido e até alimentado com fortes expectativas, inclusive pelo Vaticano, Conselho Mundial de Igreja e outras instituições que trabalham em prol desse momento, é um ecumenismo que ele está mais ligado à questão de união através de pontos comuns e as diferenças não se discutem. Esse ecumenismo não é o ecumenismo bíblico, não foi isso que Jesus ensinou. A nossa mensagem é ecumênica, sim, mas de que forma nós estamos divergindo nisso, sendo nós ecumênicos? É que a mensagem, as três mensagens angélicas, ela alcança o mundo, todas as línguas, povos e nações. Ela é uma mensagem global, ou seja, é uma mensagem ecumênica. Só que o ecumenismo bíblico é do tipo que a Bíblia ela é portadora ou está presente nela a verdade absoluta de Cristo. É o Evangelho de Cristo. Quando você vai para o capítulo 14 de Apocalipse, ali, falando das três mensagens angélicas, a primeira mensagem ali no verso 6 do capítulo 14, é dito que Deus tem o Evangelho eterno. Por que que nós temos o substantivo seguido de um adjetivo? Porque essa mensagem, o Evangelho eterno, ele está entre outros evangelhos, e nesse contexto de vários evangelhos, Cristo tem um evangelho que precisa ser pregado, porque existem vários evangelhos sendo pregados por aí. Por isso a nossa mensagem está no contexto de o evangelho eterno, é um evangelho separado. Então, esse evangelho separado, o próprio contexto do evangelho inclui ali os 10 mandamentos de Deus. Adora, temei a Deus e dai-lhe glória. Talvez em algum momento tenhamos a oportunidade de estudar sobre Apocalipse 14, mas falando em resumo,
essa mensagem que tem como objetivo alcançar todo mundo no contexto ecumênico, ela atinge espíritas, ateus, gnósticos e agnósticos, mas a partir de uma perspectiva em que o mundo se adeque à mensagem da Bíblia, ao contexto do Evangelho eterno. Ele não se conforma com as várias religiões, no sentido de que, se religião A crê em algum ponto que é diferente desse Evangelho eterno, ou religião B crê num outro aspecto diferente desse Evangelho eterno, isso não é relevante porque, no contexto de doutrinas, esse Evangelho eterno tem algumas questões que são compatíveis, né? Como, por exemplo, toda religião, todas as religiões cristãs, elas acreditam, por exemplo, que Jesus morreu e ele é o nosso Salvador. Isso é um ponto comum entre os evangélicos. Só isso basta para o ecumenismo, pelo fato de nós acreditarmos que Jesus é o nosso Salvador e outros acreditarem que Jesus é o nosso Salvador. Por crermos nisso, isso basta para um movimento ecumênico? Não, porque as mensagens e as doutrinas da Bíblia não é só Jesus morreu e é o nosso Salvador. Nós temos outros elementos. Nós temos a questão do santuário, temos a questão da mensagem de saúde, nós temos a questão do sábado, a validade dos 10 mandamentos, o ensino bíblico da não imortalidade da alma. Então, esse evangelho eterno, que é uma mensagem ecumênica, ele abarca na sua realidade, na sua estrutura, todo um contexto doutrinário que deve ser passado e ensinado sem exceção. E aqueles que aceitarem o assim diz o Senhor, no momento do sai dela, povo meu, deverão se harmonizar a todo o contexto, a toda a totalidade daquilo que é ensinado no contexto do Evangelho Eterno, tá bom? Então, assim, somos ecumenistas? Somos, mas ecumenistas bíblicos e não populares, tá certo? Porque existe o ecumenismo popular aí, que é o que dará fôlego à imagem da besta e trará para a nossa realidade do cristianismo um momento de perseguição por não concordarmos com todos os pontos ou com as propostas, né, desse ecumenismo que hoje vem sendo ventilado e defendido pelo Conselho Mundial de Igreja, somada também com a questão do romanismo. Que Deus nos habilite a adotarmos aquilo que está com base no assim diz o Senhor e não com base naquilo que, haja vista, está mais de acordo com o politicamente correto que com aquele evangelho que ele sempre confrontou a realidade do mundo e, como consequência disso, vem a perseguição sobre a igreja. Obrigada, Joelson. Evelyn. Achei muito interessante a fala do irmão Joelson a respeito do que realmente significa ecumenismo, né? Que é uma coisa boa, assim, porque eu sempre vi o ecumenismo como algo maligno. Eu odeio essa palavra por conta de tudo que a gente sabe que vai acontecer. Então, eu sempre vi como algo ruim. Achei interessante ele falar sobre, porque o inimigo ele sempre tem a questão da contrafação, né? Como ele falou, o antítipo. O arco-íris, que é o sinal de Deus na Terra, hoje a gente sabe como é que está sendo utilizado aí com os movimentos LGBTQIA+. E na contrafação também, porque eles colocaram um azul mais escuro. Enfim, o inimigo sempre faz a contrafação. Mas uma coisa que eu observo muito é que essa questão do ecumenismo não vai ser aleatoriamente o Papa chegar lá e, né, dizer que tem anos e anos, acho que décadas, que a gente está sendo preparado para isso sem perceber. Ou, quer dizer, ou alguns estão percebendo, né? Se você observar hoje em dia no Instagram, em todas as redes sociais, até um homem que ganhou um Oscar, ele falou muito bonito, falou de Deus, é lindo, é emocionante e tal, mas várias pessoas, todo mundo hoje fala de Deus e simplesmente ama a Deus e adora a Deus, e o foco hoje é o amor de Deus, e nisso está se trazendo já uma união de pensamentos. Quando teve a pandemia, todo mundo uniu em prol de usar máscaras, todo mundo ficava em casa, enfim, tudo está sendo preparado para que todo mundo siga um só caminho. As religiões estão dizendo que não pode um ofender o outro, então não vamos discutir, não vamos falar sobre pontos doutrinários, porque no final todos os caminhos levam a Deus. É uma frase que a gente tem escutado muito por aí.
E nisso já é um preparo, né? A sociedade está sendo preparada para o ecumenismo. Então, eu fico assim de olho e eu fico ligada em muita coisa, né? E aí quando eu comento, eu até sou tida como louca, exagerada, mas eu estou sempre atenta que nada é por acaso. Eu acredito que tudo que está acontecendo tem um propósito e eu fico muito atenta com essas questões. Obrigado, Evelyn. Então, como o Joelson e Evelyn bem têm apontado aqui, realmente a Bíblia e o Espírito de Profecia deixa claro que vai haver realmente um comunismo do bem. Tanto que a gente leu também semana passada falando o seguinte, que o mundo estará dividido em dois grupos. Os que seguem a Deus e fazem a vontade de Deus, e aquele que não segue a Cristo e que tem o selo da besta, né? Então, essa divisão mostra que haverá um ecumenismo do bíblico, como já os falou, né? Estará dividido em dois grupos, o ecumenismo bíblico, porque nós sabemos que existe a igreja visível e a igreja invisível, que se unirão, e teremos o grupo daqueles que aceitaram o quê? O sinal da besta, né? E seguem a besta, né? E perseguem o povo de Deus. Esses serão os dois grupos. Um é bíblico e o outro é antibíblico, entendeu? Então, é assim que esse movimento vai se desenrolando. No final dos tempos, a gente vai estar percebendo que vai haver só esses dois grupos. Joelson? Ô, Evelyn, tu levantou a mão de novo ou já estava aí? Ou eu esqueci de abaixar. Pronto, Desculpa. Joelson. É interessante esse amadurecimento quanto ao significado prático do ecumenismo, apresentado aí por você e a Evelyn, porque o que está acontecendo hoje, através dos meios de comunicação, o controle do uso das redes sociais, é que um grupo de pessoas que acham que podem determinar o curso do mundo, e o Vaticano está envolvido com essa questão também, eles atuam no sentido de manipular as informações, criando, através da engenharia social, um estado de situação e de tensão tão grande no contexto da humanidade que as pessoas elas não mais param para avaliarem de forma racional e com o direito ao uso do contraditório, o cenário em que nós estamos vivendo. Então, assim, o que pesa nesse momento é que há manipulação de um sistema, há um sistema manipulador, na verdade. E com base nisso, nós que temos o interesse e um posicionamento no sentido de unir o mundo, mas não em torno de ideologias da igreja, mas em torno do evangelho de Cristo, porque esse é o ponto. Algumas pessoas que estarão lutando por um outro evangelho ou outros evangelhos e que têm o poder da comunicação, de levar as informações às massas, convencerão através das manipulações que nós não estamos preocupados com a unidade e que no momento de relevância à questão da unidade, todos estarão unidos, fazendo a sua parte, contribuindo com a questão do domingo do clima. E olha que questões interessantes, né? O domingo do clima. E nós simplesmente, como observadores do sábado, não estamos preocupados com o meio ambiente, não estamos preocupados com a questão da união. Satanás também estará trabalhando fortemente nesse contexto, trazendo catástrofes e calamidades por meio da manipulação dos elementos da natureza. As pessoas estarão sofrendo com isso. A natureza estará em estado de convulsão por conta destas coisas. E haverá, por conta desse movimento do falso ecumenismo, uma demonstração exagerada até quanto à preservação da natureza e uma submissão à obediência aos mandamentos de Deus para que a ira de Deus se aplaque. Então, esse conceito será fortemente defendido e implantado por meio de manipulação na cabeça das pessoas. De forma que, se você pensa diferente, nós pensaremos diferente, porque sabemos qual é o contexto e a direção do Evangelho Eterno,
simplesmente seremos vistos como aqueles que não estão preocupados com a unidade da igreja, quando, na verdade, o Evangelho eterno tende a unir a igreja, mas não em torno daquilo que está mais voltado para o secularismo do que para o Assírios do Senhor. E no contexto do Assírios do Senhor é que nós estaremos inseridos no sentido de levar essa mensagem global. Então, assim, independente da oposição, independente da maioria estarem contra a disseminação desse evangelho eterno, Deus fará a sua parte e o mundo será evangelizado. A grande questão é, estaremos dispostos a abraçar esse evangelho eterno, que na verdade é Jesus, através da justificação pela fé, de tal forma que nada mais importe que tão somente fazer a vontade de Deus, é de homens e mulheres com esse perfil que Deus precisa neste momento da história, né? Será que eu sou esse homem? Essa é a grande questão. Obrigado, Joelson. Ainda falando sobre o movimento ecumênico e tudo que nós estamos vendo agora voltado para se fazer uma unificação, né? E nós temos visto isso em nossos tempos. Ainda falando sobre o poder secular, eu estou mostrando aqui para vocês a Agenda 2030, você pode também conferir isso lá no site da ONU, procurando a Agenda 2030 no site da ONU, entra, dá um Google, procura lá, você vai ver toda essa tabelinha aqui e as propostas que ele tem. Algumas delas me chamaram bastante atenção, e isso aqui eles vão tentar implementar até 2030 no mundo todo. Não estou falando de implementar no Brasil, ou ali naquele outro país. Estou falando de implementar no mundo todo, entendeu? O objetivo é unificar todo mundo num só pensamento, num só objetivo. Uma deles é a igualdade de gênero, tá? Outra deles é a paz, justiça e instituições fortes. Paz, justiça. Me lembrei daquela frase bíblica que diz: quando disserem paz, paz, haverá repetindo a destruição, né? Mas eles pretendem implantar a paz mundial, né? Justiça. Eles também pretendem ter uma parceria em prol das metas. Sabe o que é uma parceria? É uma unificação dos trusts, dos grandes empresários, das megalomanias, entendeu? De confederações, entendeu? Grandes É o Fórum Econômico Mundial. Exatamente, Fórum Econômico Mundial, desses caras que manda, sabe? Que tem café no bolo, entendeu? E de todas aquelas outras representatividades fortes, governamentais, entendeu? É uma parceria em prol das metas. Metas, que metas são essas, né? Metas mundiais. Agora, olha aqui essa meta 13, combater as alterações climáticas, tá? E nós já falamos aí atrás desses movimentos, né? Encabeçado até pela Igreja Católica, né? Que está criando juntamente com as religiões, em prol desses movimentos ecológicos, né? Que se fala muito desse movimento ecológico e tem encabeçado isso para poder defender a terra. E ele vem se apresentando como aquele que vem encabeçando isso, né? E buscando apoio dos governos, né? Das religiões, para poder influenciar as massas a levar essa ideia à frente. Agora, qual é o objetivo de levar essa ideia à frente? Tá? A gente tem visto essas propostas aqui, depois você pode ler depois com mais tempo. Se você nunca leu, se você nunca soube o que está escrito na Laudato Si, eu também não vou poder ler tudo. Mas eu peguei um trechinho aqui da Laudato Si, criada pelo Vaticano, pelo Papa Francisco, né? E eu vou ler o que essa é a proposta que ele tem levado para as cúpulas, né? A última que teve, Gelson, lá na França, como é o nome? COP26, que ele levou para a COP26, essa proposta da Laudato Si, e tem levado para as cúpulas, para a ONU e para todos. Uma das propostas da Laudato Si é o seguinte: a participação da Eucaristia é especialmente importante aos domingos. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem a sua primícia na humanidade ressuscitada no Senhor. Garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Além disso, esse dia anuncia o descanso eterno do homem em Deus,
Assim, a espiritualidade cristã entrega o valor do repouso e da festa. A lei do repouso semanal impunha abster-se do trabalho no sétimo dia, para que descanse teu boi e teu jumento, tome fôlego, o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação do olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza dos pobres. Então, ele propõe, com a guarda do domingo, ele propõe que a guarda do domingo solucione alguns problemas. A questão da natureza, a questão dos pobres, porque eles vão ter direito a um dia de descanso, né? Não ficarem sendo explorados pelo capitalismo, né? Também propõe a união da família com o domingo, né? Onde as pessoas poderão ter um momento de lazer, de felicidade com a sua família, né? E não ficar também escravo do sistema, essas coisas. Então, o domingo vem como uma proposta não só religiosa, mas também uma proposta que pode muito beneficiar o planeta Terra. Vou deixar nossos irmãos Joss continuar o comentário. Pode continuar aí, Joss. Pode falar, Joel. Seu microfone está fechado. Aí. Eu estava falando com o microfone desligado, desculpa. Eu dizia o seguinte, é interessante esse trecho da Laudato Si que você acaba de ler, porque há um texto no Espírito de Profecia, você até o citou agora há pouco, quando a irmã White escreveu que haverá um clamor popular pela observância do domingo. E, lendo o texto em si, sem avaliarmos o contexto histórico e atual, a atual conjuntura profética, através das lentes da profecia, sem isso não dá para entender, porque pessoas clamarão pela oficialização do domingo. Quando você acompanha alguns elementos ligados à questão da promoção do domingo, e especialmente a questão da Laudato Si, que foi fortemente veiculada aí pela mídia, né? Não é diferente entender isso. Por quê? Porque está no consciente popular a questão do domingo como um elo ou um ponto de solução para os problemas da humanidade. Veja qual é a proposta, né? Tem a proposta de solucionar problemas climáticos, tem a proposta de solucionar problemas sociais, problemas econômicos. E quem, em sã consciência, não quer solução, não deseja solução para estas coisas, né? A grande questão é a manipulação da mídia, né? Você tem o Fórum Econômico Mundial, o Papa Francisco criou uma economia chamada de Economia de Francisco, que está muito vinculada também à questão do Fórum Econômico Mundial. Então, observe que nas questões seculares de peso e de influência global, o Vaticano está envolvido, o Papa tem participado dessas reuniões, né? Com mega empresários, economistas, líderes do perfil do Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, Bill Gates, por exemplo, dentre outros aí, progressistas. E a igreja ela joga com todas as partes, joga com o ecumenismo, joga com o progressismo, joga com o conservadorismo. Não se iluda. O que existe aqui, na verdade, é dois blocos que aparentemente estão divididos entre si, mas, na verdade, são os dois braços utilizados pelo humanismo. Esses conflitos que aparentemente existem entre a questão religiosa, levando com Direita e o esquerda. Vaticano, direita e esquerda, né? Progressista versus conservadores, tudo isso é ilusão, tudo isso faz parte de uma estratégia, é manipulação do mesmo poder. Agora, no meio disso está a população sendo manipulada pela mídia, né? Então, assim... É que uma vai empurrar para a outra, né? Exatamente. Então, o que acontece? Se cansaram do ecumenismo, algum tempo atrás, hoje busca-se o conservadorismo. Então, o conservadorismo hoje é visto como a porta que solucionará todos os nossos problemas. Possivelmente, o decreto dominical virá por meio de uma estrutura conservadora. E nós, como cristãos, conhecedores do Evangelho de Cristo, nós não somos nem de direita nem de esquerda, nós somos do alto. Essa é a grande questão.
Então, voltando aqui para a questão da importância da Laudato Si, no contexto desse apelo popular, não é difícil entendermos isso quando, diante do que está acontecendo, a promoção da mídia e o que as pessoas facilmente se convencem através da mídia, no momento da crise, quando as coisas começarem a apertar, que nós pregamos um evangelho diferente do evangelho popular, aí sim muitos irão, de fato, apelar para a questão do domingo em busca de solução para problemas climáticos, problemas econômicos, restauração da família, moralização da sociedade. Existe a direita cristã nos Estados Unidos trabalhando em prol disso. O Conselho Mundial de Igreja trabalhando pela unificação das igrejas. O Vaticano já está fazendo isso há muito tempo, e agora com muito mais ênfase e com possibilidade de melhores resultados do que há 50 anos atrás. Né? Então, assim, nós estamos, de fato, às portas da volta de Jesus e da concretização de profecias que até algum tempo atrás pareciam impossíveis de acontecer, né? Se acompanharmos atentamente o que está acontecendo, veremos que Jesus, de fato, está voltando e que os últimos acontecimentos proféticos não é mais uma questão do futuro, já estão acontecendo agora. Verdade. Terminou, Gelson? Sim. Tá certo. Então, vamos para frente. Esse cara aqui é um cara que é extremamente científico. Criou uma das maiores tecnologias, entendeu? E olha o que ele fala. O que acontece quando todos trabalham em casa e comunicam apenas à distância? O que acontece quando a escola e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos e empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos, mas esses não são tempos normais, né? Do que ele está falando sobre... Nós vimos que em 2020, com a pandemia, coisas surreais aconteceram. Surreais que a gente falava assim, cara, como é que eles vão fazer isso? Eles vão quebrar o mundo inteiro. Primeira coisa, fica em casa, a economia a gente vê depois. Né? Ah, mas isso é porque para salvar a vida de todo mundo, de um vírus que se espalha no ar, como se isso pudesse evitar que as pessoas se contaminassem. Mas isso ia criar um problema terrível, né? Uma quebra da economia. Mas parece que ninguém estava se preocupando com isso, ninguém estava assim, muito dando importância para isso, né? E que isso ia gerar um conflito enorme. Mas pior do que isso foi a forma como eles conseguiram isolar as pessoas e fazer as pessoas obedecê-las, entendeu? As pessoas obedecer por medo, entendeu? As pessoas ficaram reféns, entendeu? Até hoje a gente se vê esse estilo de repreensão. Por exemplo, a China mesmo, as pessoas estão sendo torturadas por causa do vírus, algumas estão sendo presas, isoladas, colocadas em lugares assim inabitáveis assim mesmo, né? E sendo tratados como animais, entendeu? Animais de estimação estão sendo pegos e mortos, entendeu? Recolhidos e mortos, e pessoas estão sendo assim. É porque tem alguns vídeos, a televisão não passa todos, né, do que está acontecendo lá na China, mas a repressão está terrível. As pessoas estão sendo monitoradas o tempo todo, através de robôs e drones, entendeu? E eles vêm criando tecnologias para manter as pessoas aprisionadas, e a gente fica pensando assim, cara, tudo que estava acontecendo em 2020 parecia coisa de cinema, coisa de filme, ficção científica que a gente via lá. E em 2020, do nada, começou todas essas coisas a acontecer, entendeu? As pessoas ficaram presas dentro das suas casas, impossibilitadas de trabalhar. Quem tentava trabalhar era preso porque estava tentando trabalhar, né? As pessoas estavam sendo obrigadas a tomarem a vacina, não seja falando que você não tem que tomar, mas as pessoas estavam sendo obrigadas ou tomavam ou perdiam seus empregos ou não podiam entrar em estabelecimentos. Até hoje, se você não apresentar uma carteirinha, pelo menos aqui na Bahia, é assim, em algumas repartições públicas, se você não apresenta carteira de vacina, você não pode entrar e fazer um documento, tipo uma identidade, entendeu? Você não pode, você é proibido de ir e vir, entendeu?
porque você é obrigado, mesmo se você apresentar um atestado de saúde informando que você tem casos de trombose, e algumas vacinas têm esse caso de trombose, e problemas que causam problema cardíaco, você não pode tomar essa vacina, não interessa, você tem que tomar, entendeu? Eles não aceitam atestado. Então, coisas assim que parecem surreais, que você falava assim, não, numa democracia, numa liberdade religiosa, numa liberdade de expressão, num país de liberdade de expressão, um país que me dá liberdade de ir e vir, esses tipos de coisas não acontecem. Mas em 2020, isso aconteceu no mundo inteiro. E teve lugar que pessoas que saíam de suas casas eram mortas. O governo mandava meter bala, atirar na pessoa. Você acredita nisso? Pois isso aconteceu. Pessoas foram mortas porque saíam de suas casas, ousavam desobedecer o sistema e saíam da sua casa e recebiam tiro por causa disso. Então, em tempos normais, essas coisas não seriam normais, né? Mas nós não estamos em tempos normais. E essas coisas vão nos mostrando como é tão possível o que Apocalipse 13 fala. Entendeu? É como se fosse um ensaio do que Apocalipse 13 vinha falando que vai acontecer e que só poderão comprar e vender quem tem o sinal da besta, entendeu? E o que a gente tem visto hoje é que isso que a Bíblia falava é possível acontecer sim. A gente pensava que não, porque nós tínhamos leis que nos defendiam, mas essas leis, nesse momento, não nos defenderam, né? Não houve esse direito, esses direitos não foram invocados e não foram respeitados. E até hoje a gente está vendo coisas assim que a gente fala assim, nossa, onde está a justiça? Cadê a liberdade? Né? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Gelson, mais alguém? Há um ponto interessante que precisa ser ressaltado quanto a isso, que é a função da igreja, a resposta da igreja frente à maturação, ao ponto de maturidade dos eventos já preditos por Deus. Porque, assim, a volta de Cristo, ela, independente de estarmos preparados ou não, ela vai acontecer. Isso é ponto, tá certo? Mas, porém, é importante analisarmos que talvez os egípcios, os judeus, ou melhor, os israelitas, não precisassem ter ficado tanto tempo no Egito se tivessem entendido o sinal da libertação de Deus por Moisés, né? É, E não teria ficado tanto tempo lá no Egito. Um outro momento da história é sobre o que aconteceu ali por volta de 1880 nos Estados Unidos. A lei dominical já era uma realidade em vários estados dos Estados Unidos. Finalzinho ali da década de 1880, o senador Blair levou a proposta da guarda do domingo para o Senado, para, a partir dali, fazer do domingo um dia de guarda nacional nos Estados Unidos. E sabemos o seguinte: quando os Estados Unidos aprovar de forma nacional, a Casa Legislativa, o Senado, aprovar essa lei em caráter nacional, logo ela se tornará internacional. O mundo acompanhará o que for determinado nos Estados Unidos da América. Isso aconteceu. E em que momento da história da igreja? No momento em que, numa sessão da Assembleia da Associação Geral de 1888, a proposta era exatamente o entendimento do alto clamor, defendida ali por Jones, o Wagner e a irmã White. Entretanto, o que deveria ser um ponto de aceitação conjunta da igreja na época, de líderes e liderados, tornou-se um ponto divisivo. Um outro grupo, liderado por Butler, que era presidente da Associação Geral, e Smith, que era secretário da Associação Geral, se opuseram à doutrina da justificação pela fé, conforme ensinada pela Bíblia.
Essa oposição gerou um clima que a irmã White chama, no espírito de profecia, de um espírito de Minneapolis, que tem tudo a ver com Laodiceia. Jesus poderia, de acordo com ela, ter voltado desde um pouco antes de 1888. O evangelho já deveria ter sido pregado desde aquela época. Então, a mensagem foi levada, deveria ter sido aceita para que, no poder do Espírito Santo, fosse pregada e promulgada a todo mundo. Jesus já teria voltado. Só que a própria igreja não estava preparada para esse momento. O mundo estava preparado. O decreto dominical já estava sendo ventilado, inclusive, no Senado norte-americano, já citei isso aqui. Entretanto, a parte da igreja não foi feita como deveria ser. E eu me preocupo pelo seguinte: nós estamos diante do momento hoje em que, mais uma vez, o mundo tem se voltado para essa questão ecumênica. Fala-se muito sobre a questão do domingo, união de igreja. Então, notem que a nossa volta, as coisas estão mais uma vez convergindo para o grande momento da história, decreto dominical e volta de Jesus. E nós, como igreja, como que nós estamos? Aí daí eu vejo vários movimentos, como o movimento liberal que surgiu por aí, e tantas outras ideologias que têm surgido dentro da igreja, que se você tocar no assunto, às vezes você gera uma situação de desconforto, um ponto de controvérsia, por simplesmente defender a verdade, entende? Então, assim, nós precisamos entender que não só o mundo deve estar pronto para o momento de virada da história da humanidade, mas principalmente a igreja deve estar pronta no contexto da pregação, internalização e vivência do Evangelho Eterno, para que venhamos, de acordo com o espírito de profecia, dar o sonido certo, dar o tom certo na questão do toque da trombeta, para que Jesus volte, né? Então, não basta apenas o mundo estar se preparando, a igreja também precisa estar fazendo a sua parte na contrapartida. E a grande pergunta é: estamos fazendo a nossa parte? Forte, viu? Muito, muito, muito forte essa pergunta. Estamos fazendo a nossa parte? Porque Satanás está fazendo a dele. Olha o que o grande conflito fala. Nos acidentes e calamidades do mar, em terra e nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas, terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Essas visitações devem se tornar cada vez mais frequente e desastrosa com o passar do tempo. Cada vez que o tempo vai se afunilando, cada vez que vai chegando mais perto, essas visitações, que são essas catástrofes, tornarão-se cada vez mais frequentes e desastrosas. O grande enganador persuadirá as pessoas de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Lembre que nós já estamos num movimento que está se movimentando, entendeu? Com vários discursos, como a gente já mostrou, em benefício do planeta Terra, do clima, da ecologia, dos pobres, da família, entendeu? Da paz mundial. E que esse é uma ideia tão que todos deveriam abraçar, tão boa que todos deveriam abraçar, mas tem um grupinho lá que fala que não, que essa ideia não deve ser abraçada porque esse não é o dia do Senhor. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Você lembra daquele estudo que a gente estava tendo da falsa carta dominical, que usou a mesma declaração na falsa carta dominical, que lá na época da Idade Média, eles forjaram uma carta, uma pseudo-carta, né, que forjaram falando que veio do céu, falando que Deus falou, porque não encontrava respaldo bíblico para o domingo, então eles forjaram uma carta, né, que é também contida nos apócrifos, nos livros dos apócrifos, dizendo que era uma carta que veio do céu, enviada por Jesus Cristo a Pedro, e Pedro entregou o padre lá, o papa da época, e esse padre convocou todos os líderes da igreja e comunicou para eles o que Deus tinha escrito na carta. E na carta dizia que Deus estava vivendo os bárbaros porque eles não guardaram o domingo, e que depois viria catástrofes uma atrás da outra, né? Aconteceriam catástrofes terríveis se eles não
venerasse o domingo como o dia do Senhor. E aqui agora nós vemos quase as mesmas declarações, né? Que os que não guardam o sábado estão violando o Santo Domingo, e por isso Deus está enviando todas essas catástrofes. E que esses pecados acarretou a calamidade que não cessarão antes que a observância do domingo seja estritamente imposta. Então, nós vemos que tudo está se repetindo, né? Os mesmos argumentos lá do período da Igreja Romana Papal, que foi se levantado para defender a guarda do domingo, vai se levantar de novo, né? E vai vir com reforço extra, porque Satanás vai se apresentar como falso Cristo para poder referendar esses argumentos, né? E tornar eles mais assim, mais, como fala, mais aceito pela humanidade, né? Porque eles vão pensar que ele é o Cristo. A Bíblia agora deixou de ser. A Bíblia ele já vem com um discurso hoje em dia, os heréticos vêm com um discurso hoje em dia de invalidar a Bíblia. Aí chega um ser parecendo Jesus, dizendo que é Jesus, dizendo que agora a autoridade máxima é ele, a Bíblia já não é mais a autoridade máxima. Então, quem não estudou a Bíblia cai facilmente, entendeu? Vai cair facilmente nesse papo. Então, a gente já vê que os cenários que nós estamos vendo hoje já nos estamos levando para a concretização do que a palavra de Deus já vinha dizendo, o Espírito de Profecia que nós temos estudado, né? Nós já conseguimos vislumbrar os passos, né? O desenvolvimento dessas profecias no nosso tempo. Não é coisa que a gente vai ver para o futuro, nós já conseguimos ver isso hoje. Nós estamos vendo as nações se movimentando, né? Buscando ter um único objetivo e um único pensamento. Nós estamos vendo as religiões se movimentando, procurando uma unificação, mas nessa unificação eles estão o quê? Quebrando, descaracterizando a palavra de Deus, né? Em nome de uma única frase, o amor. O amor supera tudo, né? O amor nos une e as divergências doutrinárias não importam, entendeu? O que importa é o amor. Não existe mais essa coisa que só se consegue a salvação através de Cristo. Buda também pode vir, Hare Krishna também pode vir, pode ser salvo pelo Hare, pode ser salvo pelo Buda e assim vai indo, né? Importante que nos amemos e nos unifiquemos e a paz mundial seja tão alcançada, aquela paz mundial que tanto mundo queria, né? Então, nós já vemos vislumbre desses passos do que nós já vemos estudado. Então, meus queridos irmãos, o nosso estudo sobre o romanismo e o movimento ecumênico me mostrando que a gente, como o Gelson bem falou, a gente tem que estar alerta a tudo isso. Olha ainda o que diz aqui. As autoridades da igreja e o Estado vão se unir para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor, a justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular. Olha, a população é que vai fazer esse apelo, né? De uma lei que imponha a observância do domingo, a liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O movimento para impor a observância do domingo está rapidamente ganhando terreno. Grande conflito, página 592 a 580. Então, meus queridos, está aí, né? Esse movimento está rapidamente ganhando terreno. E nós já estamos vendo isso, ele ganhando terreno em nossos dias, se desenvolvendo, ganhando roupagem, ganhando adeptos popular, movimentando as massas, e vai se fortificando ao passo de cada... Satanás vem usando essas catástrofes para poder reforçar, né, esses argumentos, endossar esses argumentos e criar um medo, um pânico na população, a ponto dela estar submissa
e apelar aos governantes para que eles apoiem leis nesse sentido. Gelson bem falou, o diabo e os seus seguidores já estão fazendo a sua parte para que essas coisas se tornem reais. E nós, como cristãos, o que estamos fazendo nossa parte para que o nosso movimento profético possa crescer, expandir e anunciar a volta de Jesus para todo o mundo. Estamos clamando pelo Espírito Santo, estamos tendo necessidade do Espírito Santo. O que a gente está fazendo? Evelyn. É importante notar, Cláudia, sobre tudo que está sendo falado, né? Essa questão da carta. Na época que veio uma carta do falso, não é? Falso domingo, não. A carta falsa do domingo, alguma coisa assim. O povo não tinha a Bíblia, o povo não tinha o conhecimento, então qualquer coisa eles iriam cair. Então eles mandaram a carta dizendo que foi o próprio Deus que escreveu e enganou o povo. Só que hoje todo mundo tem conhecimento, tem internet, tem Bíblia, tem espírito de profecia, todo mundo tem muita bagagem. Então a atuação de Satanás necessita ser maior, bem maior. Então, ele vai vir como Cristo e vai oferecer operações miraculosas, né? Tem até uma parte que fala, não sei se é no Grande Conflito, operações maravilhosas de Satanás, alguma coisa assim, para que o povo realmente acredite que ele é o Cristo e ele está fazendo milagres e que o domingo é para ser guardado. Mas se você observar, no meio adventista, entre aspas, adventista, né? Muitas aspas. No meio que a gente está vendo aí, dos subversivos, coisas, eles estão citando que a Bíblia tem que passar pelo filtro de Jesus e o espírito de profecia também, o Jesus que eles inventaram, né? Porque eles estavam postando aí que a Bíblia tem que passar pelo filtro de Jesus, que se a Bíblia fala alguma coisa que está contra o que Jesus prega, que Jesus é o amor, a Bíblia está errada. Sendo que Jesus, ele sempre confirma as escrituras e falam que elas testificam dele. Inclusive, Jesus fala que veio trazer a espada, né? A separação ali, a divisão, porque não tem como unir todas as pessoas e todas as religiões num só pensamento e uma só doutrina, porque sempre vai haver divergências. E aí eles estão dizendo que a Bíblia precisa ser filtrada por Jesus, e isso já é um início, como você falou, que Jesus vai dizer que a autoridade máxima sobre a Bíblia, esse tal Jesus que vai vir, o anticristo. Então, tudo já está sendo preparado. Inclusive, no nosso meio, a gente já está vendo o caminho sendo preparado. É como eu sempre falo, o inimigo ele não tem pressa, ele vai ali aos pouquinhos. E quando as pessoas que não estão estudando forem pegas, não vai dar para fugir, porque na hora vão tomar a Bíblia, quem não leu a Bíblia não vai lembrar o que está escrito, vai ver o fogo descendo do céu, vai ver o milagre acontecendo e vai achar que aquele é o Cristo verdadeiramente. Quem não estudou o espírito de profecia vai ficar confuso, porque a gente que estuda, às vezes, vem umas coisas na minha mente do nada, assim. Aí eu falo, tá repreendido, mas a Bíblia diz isso, o Espírito de Profecia diz isso, e a gente combate, sabe? Porque se a gente não tiver ligado, a gente começa a pensar coisas nada a ver e ir nas teorias desse mundo. Tá repreendido. Obrigado, Evelyn. Tá tudo certinho. Joelson? Não, tudo tranquilo. Prontinho. Então, Hã? Fico no comentário da Evelyn. Prontinho. Então, queridos amigos, nós chegamos aqui ao final do nosso estudo. Em Apocalipse 17, verso 13, diz assim: estes têm o mesmo pensamento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, o mundo todo vai se movimentar, entendeu? Entregará o seu poder à besta e a mulher sentada em cima da besta, tá? E essa mulher é um movimento ecumênico, místico, espiritualista, né, que envolve o espiritismo, o protestantismo apostatado e também o romanismo papal. E nós temos visto, como a gente já falou aqui, o desenvolvimento disso, as cenas do que nós estamos vendo aqui demonstram. Gente, tem alguém que está com o microfone aberto aí? Tem alguém? Não, é só eu, né? Então, todas essas cenas nos mostram que a Bíblia é verídica, que vai constatar, que vai aparecer todas essas coisas. Isso que Evelyn falou sobre esse movimento
progressista que vem tentando descaracterizar a Bíblia para endossar só aqueles pensamentos que eles querem. Então, eles falam assim, que Jesus é a chave, mas nem Jesus para eles é a chave, viu? Jesus só é a chave para eles quando eles convêm, porque quando Jesus fala vai e não peques mais, eles inventam um bocado de coisa para esse vai e não peques mais, né? Então, Jesus acaba de deixar a chave nessa hora. Sem falar que Jesus sempre usou o Velho Testamento toda vez que ele queria respaldar qualquer coisa que ele queria. Então, só mostra que Jesus sempre usou a Bíblia, confrontou Satanás com a Bíblia, usou a Bíblia o tempo todo lá, e Jesus nunca disse que ele era para que ele seria aquela chave e que o resto da palavra de Deus deveria ser descaracterizado. Ao contrário, Jesus, antes de partir, falou para os seus discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Entendeu? Jesus endossou a palavra de Deus, entendeu? E deixou ela para que pudesse santificar o seu povo, buscasse a santificação por meio dessa palavra de Deus, porque é lá que está contida a vontade de Deus para nossas vidas. E nos tempos que temos hoje, meus queridos, estudemos, busquemos o Espírito Santo para nos preparar, para nos corrigir, para nos mostrar quem somos, para nos fazermos buscar a Cristo, buscarmos a justificação pela fé na nossa vida, buscar o perdão de Deus na nossa vida. Busquemos o Espírito Santo para crescermos na sua graça, entendeu? E buscamos o Espírito Santo para nos dar discernimentos, meus queridos. Como o Joelson bem falou aqui, Satanás trabalha com contrafação. Você sabe o que é contrafação? Contrafação é uma falsificação da verdade. Mas você só percebe que aquilo é falsificado quando você conhece a verdade. Quando você não conhece a verdade limpa e seca, você às vezes passa despercebido e toma a falsificação como verdade. É como uma nota de dinheiro. Se você não conhecer bem uma nota, né? Ninguém falsifica uma nota de R$ 3, porque ela não existe. Falsifica notas verdadeiras. E, às vezes, é difícil perceber que aquela nota é falsa, a menos que você tenha habilidade com aquela nota, você trabalha e você consegue ver a aderência, tem os pontos que você consegue perceber que a verdadeira tem e a falsa não tem, mas é bem discreta. A linha divisória é bem difícil de se identificar. Satanás trabalha com contrafação, ele mistura verdade com mentiras, entendeu? E transforma aquela verdade numa completa mentira quando ele mistura com mentira. Ele chega a dizer mesmo assim, a verdade misturada com a mentira, é como um bom remédio misturado com veneno. Ao misturar o veneno, aquele remédio se tornou um veneno. Entendeu? O que tinha lá de bom já era, se tornou um veneno. Entendeu? É assim a contrafação. Então, queridos, busquemos o Espírito Santo, estudemos mais da palavra de Deus, para que não sejamos persuadidos e levados ao engano. Né, Gelson? Pode fazer sua consideração final também, Gelson, para a gente terminar aqui. Ok. Uhum. Só confirmar aqui o que Cristo sempre disse, e faz questão de que faça parte do nosso contexto de vida, que é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, né? Então, quando ele ordena que façamos a sua vontade, que preguemos o seu evangelho, é porque ele já fez isso antes de nós, já pregou antes de nós, e os passos que damos hoje na execução da vontade de Cristo são passos sobre os passos que ele já deu. A estrada ensanguentada na qual estamos trilhando e iremos trilhar mais intensamente no futuro breve, já foi trilhada por outros, e que, a semelhança de Paulo, já são mais que vencedores, né? Então, assim, aqueles que venceram no passado são exemplos para nós de que, tanto no presente quanto no futuro, nós também podemos vencer. O Espírito Santo que habilitou profetas, os discípulos, apóstolos, reformadores, mártires aí ao longo de toda a história, também nos capacita e nos capacitará. Então, nessa luta, nós não estamos sós. Com Cristo, já somos mais que vencedores. E outra coisa, Satanás e seus anjos existem? Sim. Há uma confederação do mal lutando e se aglomerando contra a igreja? Sim.
Entretanto, com base na promessa da Bíblia, podemos afirmar o seguinte, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, assim, tudo o que precisamos para a nossa vitória já foi providenciado por Jesus. A questão é, estamos dispostos a abraçar aquilo que Cristo deu, para que nele também sejamos mais que vencedores? Essa é a nossa escolha. Ou melhor, Ah, é isso que devemos pensar. amém. Deus nos abençoe. Agora nós vamos finalizar com uma oração. Eu peço a vocês que depois que terminar a oração... Está falando ainda, Gelson? Não, terminei. Tá. Eu peço a vocês que assim que a gente finalizar a oração, você não saia, não vai embora não, que a gente vai fazer um print aqui para a gente poder jogar lá no grupo, tá bom? Então vamos fazer uma oração, peço a vocês que fechem os olhos para a gente poder falar com Deus aqui agora. Querido Pai que estás no céu, santificado seja o teu santo e eterno nome, meu Deus. Nestas horas estamos aqui, Senhor, para agradecer a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que nos ajudou a compreender, Senhor, a Tua palavra. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Transforma-nos, molda-nos. Ó Pai, toque em nossos corações, Senhor, para que possamos, Senhor, se chegar mais a Ti, Pai querido. Buscar a Ti no íntimo de nossos corações, Senhor. Para que possamos dedicar tempo da nossa vida, Senhor, a estar perto de Ti, aprendendo mais de Ti. Ó Senhor, vem ser nosso professor, Senhor. Nos instrua, nos ensina, Senhor. Não nos deixe cair nas redes do inimigo, Senhor. Ajuda-nos, fortifica-nos, Senhor, na fé, Pai querido. Ajuda-nos a crescer na Tua graça. Abençoe cada coração aqui representado, Senhor. A cada lar de cada um que está aqui conosco, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um destes também, Pai querido. Tudo isso nós te pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, por favor, vocês podem abrir a